Bom dia, a paz do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Eita, escute essa canção um pouquinho. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está na cruz de Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário. Pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante bem alto. Vamos juntos. E foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e os meus olhos abrem, e agora minha fé vencerá. Aleluia! E foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração, começando esse dia, essa semana. Aleluia, Senhor. Louvado seja o seu nome. Mais um dia, mais uma manhã. Obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário nós tivemos todas as nossas bênçãos, promessas reconciliadas. Somos felizes, somos herança da tua promessa e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor fortaleça as nossas vidas para que sempre, sempre, sempre possamos, Senhor Deus, desfrutarmos das tuas bênçãos, do teu favor, da tua misericórdia. Pai, obrigado por esta, ó Deus, semana que inicia, dando início também a um mês. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesse mês, que possamos romper com todas as, ó Deus, dificuldades, todas as lutas, mas passando por elas, dando glória a Deus. Ó Senhor, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor promova toda a bênção que nós precisamos, não que merecemos, mas que precisamos, porque merecer, ó Deus, é um fato de que nós não merecemos, mas que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoando, suprindo, produzindo fé, produzindo força em cada um de nossos corações. Abençoa as famílias, seu trabalho, todas as suas tarefas. Eu profetizo, Senhor, que todos que receberem esse áudio, receberem esse, ó Deus, vídeo, serão abençoados. Tudo que eles colocarem as mãos prosperarão, serão abençoados. Que o Senhor permita que a boa palavra do Senhor possa germinar ao coração deles e que ao final disso possa ter uma boa colheita para a glória do teu nome. Eu os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Se você... Bora lá, queridos. Se você está conosco aqui hoje, eu quero que você compartilhe esse vídeo. São ainda 7h23. Dá tempo de tomar um café, dá tempo de trabalhar e ter um dia abençoado, não é? Bom dia a todos. Letícia, bom dia Alessandra, Thelma, bom dia Natanael, Gabriela, Dercy, Alexandro, Aline, nossa intercessora aí, Alexandro, músico, e a todos que estão chegando por aí, irmã Tereza, irmão João, aquele abraço, a irmã Lurdinha, que a irmã Tereza sempre tem acolhido lá. Deus abençoe essas famílias maravilhosas. Deus abençoe minha mãe. Bom dia, dona Noêmia, seu Marinho. Que a bênção do Senhor esteja lá naquela casa maravilhosa. Que você possa ter um dia maravilhoso, uma semana realmente cheias das bênçãos do Senhor. Hoje começa um dia um pouquinho triste, queridos, porque um pastor amigo nosso, pastor Fabrício, ele é pastor da Assembleia de Deus, lá na Platina. Pastor Fabrício perdeu o seu filho, Rafael, se envolveu em um acidente, um capotamento,
e um menino de 20 e poucos anos veio a falecer. Triste quando nós vemos a história de pais enterrando filhos, e ainda mais filhos bons, filhos que dão gosto aos seus pais. Eu penso que isso é muito triste. Mas nós vamos falar um pouquinho também de filhos aqui, vamos falar um pouquinho a respeito de promessas. Que o Senhor console o coração do pastor Fabrício, o Senhor console o coração de toda a família, em nome de Jesus, não é verdade? Gênesis capítulo de número 12, eu vou falar de Romanos 9, mas eu preciso ler esse texto para você. Marca aí no comentário, porque alguém vai entrar no vídeo e ele precisa se localizar. Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te da casa de teus pais, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti, olha o que o Senhor está dizendo. Por que eu gosto de frisar isso? Porque é o Senhor que está dizendo. Ele diz assim: eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Queridos, aqui nesse texto há tanta promessa, tanta pérola, que só aqui daria para nós falarmos bastante coisa. Mas olha para você ver, primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus está chamando uma família. A forma de Deus tratar com o ser humano, existe uma tipologia muito próxima daquilo que é, o amor de Deus, como Deus se relaciona. Se você quer entender o amor de Deus, é muito bom você olhar para, a família. O amor de Deus está apresentado no amor de uma família, de um pai para com um filho, de um filho para com um pai, da herança em que uma família pode deixar a um garoto, a uma garota, a uma genealogia, toda a herança que pode deixar, está tudo aqui nesse texto. Primeiro você vai ver que Deus, diz a Abraão, ele vai dizer, nesse caso é Abraão ainda, não é Abraão, porque ainda não houve, um contato com o Senhor, do Senhor mudar o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Mas aqui Abraão, ele recebe uma ordem, e eu vejo que aqui é uma ordem de obediência. O Senhor fala: Abraão, sai da tua casa, da casa dos teus pais, e para a terra que eu te mostrarei. Para mim, isso aqui já tem que ter muita fé para acreditar. Primeiro de Abraão, porque assim o texto diz: sai da casa dos teus pais, lugar de proteção. Sai da casa dos teus pais, lugar que você ama, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Segundo, uma terra que eu te mostrarei, tem que ter fé, irmãos. Porque primeiro vai sair da proteção da casa dos pais. Obviamente é o reduto, o lugar onde você cresceu, o lugar onde você tem as amizades, seus familiares. Você não quer sair dali. Mas o Senhor fala: ei, sai da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vejo aqui a necessidade de fé. Precisa ter fé. O evangelho, ele é construído em cima do pilar chamado fé. Se você não tiver fé, você não consegue alcançar o coração de Deus. Se você não tiver fé, você não consegue alcançar a bênção abraâmica. Se você não tiver fé, você não consegue celebrar a Páscoa como celebramos ontem, com 2 ceias de manhã à tarde, 2 cultos extraordinários. Parabéns a todos que vieram. Os que não vieram, venham domingo que vem. Mas assim, queridos, 2 celebrações de Páscoa, uma encenação maravilhosa, mensagem, sempre é muito bom falar da ressurreição. Mas não tem sentido para quem não tem fé. A fé é o combustível necessário para que a pessoa acredite nas bênçãos do Senhor. Sem fé, você não consegue. Nós vamos ver que Abraão, ele tinha fé. Ele tinha fé porque ele partiu.
E eu, olha a promessa do Senhor no versículo 2: e eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Deus aqui está dizendo: Abraão, sai da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, que eu farei de ti uma grande nação, farei de ti um grande povo, eu serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ai, 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 hein? Irmão, eu vou dizer um negócio para você. Se você está na bênção do Senhor, se você anda segundo os mandamentos do Senhor, obedece ao Senhor, ama Ele, está debaixo da misericórdia do Senhor, tudo e todos que se levantarem contra você, se levanta contra o próprio Senhor. Grava isso que eu estou dizendo. Se você é uma família que tem a bênção de Deus, está debaixo da misericórdia de Deus, não anda fazendo presepada, não anda desviado, mas você anda debaixo da misericórdia de Deus, você grava uma coisa no seu coração: tudo e todos que se levantarem contra você, tem até misericórdia deles, tem até piedade deles, porque eles não se levantam contra você. Aquele que se levanta contra a família, se levanta contra Deus. A família não é uma instituição do poder público. A família não é uma instituição, do governo, em que ele pode falar e fazer, e ele manda e desmanda. A família é um órgão, do Senhor, é instituída pelo Senhor. Você gravou isso? Então, tudo e todos que se levanta contra a instituição do Senhor, chamada família, se levanta para se dar mal, se levanta para se quebrar, se levanta para, receber paulada. A Bíblia diz que eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você recebeu isso? Se você entendeu essa parte aqui, agora deixa o Antigo Testamento, nós só estamos fazendo uma ligação, e vá lá para o Novo Testamento, Romanos, capítulo de número 9. Porque Paulo aqui, no capítulo 9, 10, 11, ele vai traçar um raciocínio. É como se ele sentasse e ele dissesse assim: minha gente, eu não consigo assimilar isso. É como se Paulo sentasse e dissesse: eu não estou conseguindo entender o quão profundo é essa promessa de Deus para a nação de Israel. Paulo não estava entendendo isso, porque há uma bênção de Deus sobre a nação de Israel. E deixa eu usar aqui de uma tipologia: família, casamento. Deus vai pegar Israel como se fosse a sua esposa. A tipologia para que você entenda o grau de fidelidade, o grau que deve se ater o relacionamento. Deus pega Israel e coloca ele, assim como no Antigo Testamento é traçado ali uma linha de que Deus pega Israel e vai lidar com Israel, como se fosse a sua esposa. Agora, quem é casado pensa no seu casamento. Você precisa ter o quê? Submissão. Você precisa ter o quê? Fidelidade. Você precisa ter o quê? Um amor incondicional. Um amor, ali pela família, um amor pela esposa. Então você precisa olhar desta mesma forma para o Senhor. O Senhor tem um relacionamento para com Israel dessa forma. Agora, detalhe: pega o marido e começa a pensar nisso. Eu estou pensando em mim, na Leia, nos meus filhos. Pensa você também, pensa aí, não é? Você com relação à sua esposa. Agora analise uma coisa: nós somos falíveis, nós somos falhos, nós temos erros, nós temos um monte de erros. Pensar dessa forma de mim, eu vou falar assim: não é fácil, porque o Júnior não é fácil, a Leia não é fácil. Aí você vai entender assim: o casamento não é fácil. Mas parta de um princípio em que nós estamos colocando como marido ao próprio Deus. O próprio Deus, o marido é Deus. Coloca uma pessoa na figura de marido que ele não erra, ele não peca, ele não olha para ninguém com maus intenções, ele não tem orgulho, ele não se estressa do tipo: vai dormir, vai plantar capim, vai para lá, que é isso? Irmãos, ele não se estressa. Parta de um princípio em que o marido, ele é perfeito. Não é que ele é perfeito um dia, não é que ele é perfeito no começo do casamento, mas ele nunca errou.
Ele é perfeito, Ele é protetor, Ele, sabe, é amável, sabe, Ele ama incondicionalmente, Ele supre todas as necessidades, Ele é perfeito, é Deus. E é isso que Paulo está querendo dizer, você está entendendo? Paulo está querendo dizer no capítulo 9, assim, do tipo, eu não estou entendendo. Israel tem um marido perfeito, Israel tem um marido sem defeito nenhum, mas Israel não entende o propósito. Israel endurece seu coração, é incrédulo. Israel não se volta inteiramente ao Senhor. Paulo não estava conseguindo entender isso. Como pode alguém ter um marido perfeito? Perfeito. E eu não estou dizendo de homem, eu estou dizendo do próprio Deus. Perfeito. Como pode? Israel teve um homem perfeito. Israel, tipologia mulher. Israel, tipologia mulher. Deus, tipologia marido. Teve um marido perfeito. Mesmo assim, não se submeteu, não se dobrou, não se arrependeu, não se voltou ao Senhor. É isso que Paulo vai dizer aqui do capítulo 9, 10 e 11. São 3 capítulos em que Paulo vai martelar esse assunto, que torna para ele um assunto difícil. Sabe por quê? Porque Israel tem a promessa. Eu comecei lendo esse texto para você. Se você chegou agora, você começa desde lá do começo, você vai ver que eu li Gênesis capítulo 12. Nós estamos incluídos na bênção abraâmica. Todo aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador se tornou herdeiro da bênção abraâmica. Qual é a bênção? Que em ti farei benditas todas as famílias da terra. É isso que Paulo estava olhando e dizendo assim: como pode Israel perecer? Como pode Israel perecer? Sofrer algumas disparidades, como pode? Israel está debaixo da promessa, e quando você está debaixo da promessa, o favor de Deus está a seu favor, está trabalhando a seu favor. É como eu li para você ali no texto de Gênesis capítulo 12, os que se levantarem contra você, se levantam contra o próprio Senhor, porque a família é a instituição do Senhor. E aqui Paulo então vai falando sobre isso durante todo o capítulo 9. Versículo 1 do capítulo 9 de Romanos diz assim: e eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, a minha consciência também dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar, que ele estava dizendo, eu tenho um sofrimento contínuo na tristeza do meu coração. Qual era a tristeza? Olhando para Israel, de ver Israel sofrendo, sabe, e às vezes ele não poder fazer nada. Versículo 3: porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, porque Paulo também era judeu. Paulo aqui disse: eu também preferiria ser amaldiçoado para que os meus irmãos pudessem ser abençoados, os meus irmãos, a minha nação fosse abençoada. Paulo era extremamente patriota, que são israelitas, aqui é o versículo 4, que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória. Aqui ele está dizendo que pertence à bênção abraâmica, e os pactos de entrega da lei, a serviço de Deus, e as promessas. Grava isso, e as promessas. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de frisar o que mais, sabe, me chama atenção. E esse texto está falando que Paulo estava indignado com Israel, porque Israel perecia, mesmo sendo portadora de todas as promessas de Deus, dos quais são os pais, e dos quais segundo a carne veio Cristo, o que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém? Amém, queridos. Quando olhamos para isso, vemos que há uma promessa, e a promessa do Senhor não falha nunca. Eu termino dizendo para você assim: você tem uma promessa sobre a sua família. Se você andar perfeitamente nos mandamentos do Senhor, a sua família está respaldada em promessas. Tudo que você fizer vai dar certo, tudo que você começar vai dar certo, tudo que você empreender vai prosperar,
Tudo que você fizer terá a bênção do Senhor. Deus guardará a tua casa, ao levantar e ao deitar. Deus, sabe, suprirá as tuas necessidades. Sabe, esse suprir, nós falamos muito em encontro de casais do tipo assim: o suprir é o homem que supre a casa. Não, é Deus que supre a casa. É Deus. O homem é apenas, sabe, um canal de bênção, um administrador, um mordomo. É ele que administra as coisas do Senhor, mas quem supre tanto a família, o casal, a família, como nós, a igreja, quem supre é Deus. Olha para a igreja para você ver. Irmãos, eu pastorei há um bom tempo, eu nasci dentro da igreja praticamente, vai fazer quase 30 anos que eu estou envolvido com ministérios dentro da igreja. Vai fazer quase 30 anos que eu trabalho com juventude, que eu sou diácono, que eu sou tesoureiro, que eu não sei o que, dentro da igreja, e eu nunca vi a igreja perecer. A igreja é suprida por Deus. Você vai ver isso na família. A igreja é suprida por Deus. Deus tem promessa de guardar a igreja, Deus tem promessa de guardar a família, e Ele vai guardar. Por isso que Paulo aqui no capítulo 9, ele estava, sabe, sentindo dores no seu coração, porque estava vendo às vezes Israel perecer, Israel caminhar para um caminho dúbio, e ele sabia das promessas sobre Israel. Às vezes nós vamos ver isso até com familiares nossos, não é verdade? Nós vemos pessoas que são tão boas, mas não recebem a promessa, não se submetem na promessa, não entendem o que é estar na promessa. Quando nós vemos aqui na citação do versículo 6 em diante, você vai ver que Paulo cita aqui a questão de Isaac e de Ismael. Ismael é filho de Abraão, também é filho de Abraão, ele é consanguíneo de Abraão, mas ele não é filho da promessa espiritual. Isaac é filho da promessa espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele versículo 8 diz assim: e os que são filhos da carne, esses não são filhos de Deus, mas os que são filhos da promessa são considerados como semente. Olha que coisa extraordinária. Você tem uma família segundo os propósitos do Senhor. Você serve a Deus. Você faz parte da geração abraâmica, da geração, sabe, de adoção por Jesus Cristo. Você faz parte da promessa. Você é um filho espiritual e você é considerado pelo Senhor como semente. Aonde plantar vai germinar. Ou seja, quando se fala semente, quando se fala filho da promessa, o Senhor está querendo dizer assim: o favor está, sabe, ao seu dispor. O favor de Deus, a misericórdia de Deus está a seu favor. Você não precisa fazer nada, é só não sair do caminho. Você está entendendo? Deus já fez tudo por você. É isso que é graça, é isso que é favor imerecido. Ele já fez tudo por você, você não tem que fazer nada. Só não pega atalho. O problema do crente é assim: eu vou por aqui. Não, se eu for por aqui vai ser melhor. Eu vou deixar de cultuar agora no meio de semana, é só domingo. Eu vou deixar de ler a Bíblia agora, eu vou só escutar. Tem um monte de vidinho na internet. Ei, não pega atalho. Vida de oração, vida de leitura bíblica, vida da igreja, ter comunhão com os irmãos, fugir do pecado. Você não pode pegar atalhos, porque quando você pega atalhos, acontece que nem Abraão. Abraão, escutando ali a sua esposa, quer dizer, veio a se deitar com a sua serva e concebeu a sua serva, o que é um filho. Mas não foi filho da promessa de Deus, foi filho da força de Abraão, foi filho, sabe, ali do jeitinho de Abraão. Então ele entrou por um atalho, e hoje a briga que você vê na Palestina é isso. Os dois têm direito. Os descendentes de Ismael têm direito. É filho, sabe, consanguíneo de Abraão, tem direito à promessa. Aquela terra é deles também. Mas Isaac é o filho espiritual. Isaac tem um favor de Deus. Por isso você olha para Israel e você vai ver que o mundo se levanta contra Israel, mas ninguém detém Israel. Por quê? Porque existe uma briga espiritual. Está lá em Gênesis 12. Que diz: os que se levantarem contra ti, esses serão amaldiçoados, e os que te abençoarem, esses serão abençoados. Irmão, não tem. Por isso que o salmista diz: orai pela paz em Jerusalém.
Você está entendendo? É porque tem uma bênção espiritual e uma subjeção ali carnal, ou seja, ali Isaac é o filho da promessa. Deus trabalha como favor a ele. Tudo aquilo que estiver em favor de Isaac, na sua projeção, Deus vai abençoar, vai guardar e vai suprir por todos os tempos. Olha como isso é absolutamente extraordinário. Você é filho da promessa? Você é filho da promessa? Se você está em Cristo, se você está participando do corpo e do sangue, como nós participamos ontem da ceia. Quem não veio na ceia ontem, domingo que vem eu vou dar o reprise. Mas por favor, para de ser esse crente que sempre falta na ceia. Ontem nós demos ceia para muita gente, muita gente. Louvo a Deus que os 2 cultos estavam lotados. Sabe, lotado da capacidade que a gente pode, né? 25%. Eu quero dizer para você, sabe, se você participa do corpo e do sangue, participa do pãozinho e do suco que representa o corpo e o sangue, sacrifício de Jesus, se você participa, você é filho da promessa, você é uma semente. Deus tem compromisso com você, aonde você nasce, aonde você coloca a mão, haverá a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe muito. Eu preciso deixar você aqui agora, agradeço a todos que estão conosco, preciso encaminhar uma pessoa a Londrina hoje, nós vamos para lá agora, mas que Deus esteja abençoando sua vida, que Deus esteja abençoando sua casa, que você se lembre, que você não precisa fazer nada, só não faz traquinagem, queridos, eu digo assim, tudo está feito, só não estraga. O que é, sabe, não estragar? É você não perder a bênção do Senhor, não pega atalho, não para de congregar. Irmão, tem gente que depois que começou a pandemia nunca mais veio na igreja. Detalhe, nunca vi alguns deles, nem em live, nem fazendo um comentário. Nunca vi eles enviando dízimo, isso, nada. Eles estão praticamente se autodesligando. Também quero fazer menção aqui a alguns. Parabéns. Porque tem alguns irmãos que até a minha fé tem crescido nesse tempo com eles. Até a minha fé. Tem uns que eu vou dizer para você, eles têm muito mais fé do que eu. Porque, irmãos, estão se mantendo fiel, alguns têm algumas restrições, não pode vir na igreja, se mantém fiel, se mantém dizendo, pastor, estou orando, pastor, estou na live, pastor, ora por mim. Tem dia que está orando por mim, tem dia que pede oração, mas tem uns irmãos e irmãs da igreja nossa que estão de parabéns, hein? Sabe, se mantém fiel, se mantém dizimista, se mantém vivo espiritualmente. Então, irmãos, esse tempo está mostrando realmente quem é a igreja. Realmente. Que aqueles que podem vir na igreja, aqueles que não podem assistir live, aqueles que não podem assistir live, está em contato com o pastor, pastor, ora por mim, pastor, estou orando por ti, e a gente vai trocando oração. Mas aqueles que somem, desaparecem, desliga, evapora, irmãos, Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de você e que você tenha um despertamento esses dias para permanecer na caminhada com o Senhor. Eu termino aqui dizendo, permanece no caminho, porque as promessas do Senhor estão a seu favor. Não faz nada de errado e o favor de Deus vai te encontrar para que todas as bênçãos do Senhor possam realmente vir sobre a sua vida. Um ótimo dia, uma ótima semana com a bênção do Senhor. Em o nome de Jesus declaramos a bênção, o favor do Senhor e que o Senhor dê o entendimento, ó Deus da Bíblia, o coração dos nossos irmãos, amigos e nossos queridos co-participantes aqui da família da fé, que o Senhor os abençoe. Em o nome de Jesus Cristo, esteja conosco, a cada um de nós, aonde formos, que a tua bênção nos acompanhe, nos guarde, nos proteja e o testemunho seja para engrandecer o teu nome hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Dá uma compartilhada aí, não lhe custa nada. Só uma compartilhadinha, vai lá para o teu Facebook e outras pessoas vão ser abençoadas. Ótima segunda-feira, fica com Deus.